Olá, irmãos, amigos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso curso básico de Teologia. Sou o pastor José Lauro e você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê seu like, faça seu comentário. Isso é muito importante para nós aqui do canal. E você ainda vai ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo pelo YouTube. Vamos à aula de hoje? Hoje nós vamos comentar a respeito do livro do profeta Miqueias. Nós vamos estar abordando o que nós podemos encontrar em Miqueias. Primeiro nós vamos estar falando a respeito do nome, autor, data do livro e quem era o profeta Miqueias. O seu título é dado por causa do autor, profeta Miqueias, cujo nome significa Quem é como Jeová. E esse livro ele é escrito por volta de 730 a 720 antes de Cristo. Miqueias ele é anunciado logo no início do livro como um morastita, natural da cidade de Moret-Gad, ou Morastite. É uma cidade situada no sudoeste de Judá, na fronteira com a Filístia. Ele era um profeta de origem camponesa. A sua origem era a mais fértil e produtiva do país, a sua região. Segundo uma certa autora, enquanto Isaías pregava na corte, Miqueias conhecia bem seus concidadãos, pois era um pregador da roça, um profeta do povo, simples, da zona rural. Mas simplicidade de maneira nenhuma significa despreparo. Um cidadão chamado Isaltino Gomes Coelho Filho afirma que Miqueias era do campo, mas não se teve medo da cidade grande nem de seus nobres. Ele foi duro contra a nobreza, contra os sacerdotes e os falsos profetas. Esse profeta ele foi um genuíno pregador da justiça social, sendo defensor dos pobres de Judá. Ele foi contemporâneo mais jovem do profeta Isaías, que estava em Jerusalém, de Amós e Oséias, no Reino do Norte, e ele também anunciou o julgamento de Deus sobre Israel e Judá durante o reinado de Jotão, de 750 a 735, de Acais, de 735 a 715, e de Ezequias, de 715 a 686. A tônica do livro do profeta Miqueias são as denúncias. Nós vamos estar observando várias denúncias feitas pelo profeta em Israel e Judá, a sensibilidade que o profeta tinha, as denúncias contra os poderosos, contra os chefes, sacerdotes, falsos profetas e também contra a corrupção. Contra Israel e Judá, qual era a denúncia que Miqueias fazia? O livro ele vai começar com o chamado para se prestar atenção. A situação era séria e Deus não estava dormindo ou alheio. Ele próprio se colocaria como testemunha contra o povo e desceria do lugar onde mora e caminharia sobre as montanhas com poder. O motivo desse juízo se devia ao fato de que o povo de Israel pecou e se revoltou contra Deus. O profeta ele anuncia a desolação de Samaria e diz que suas feridas são incuráveis. No capítulo 1, versículo 9, a gente confirma isso. O profeta ele vai entrar em grande aflição e lamento devido ao juízo de Samaria. Todas as suas imagens de esculturas serão destruídas, toda a riqueza conseguida à custa das prostitutas dos seus templos pagãos será queimada, e todos os ídolos virarão um monte de ruínas. Tudo que foi comprado com o dinheiro das prostitutas será usado para pagar as prostitutas em outros templos pagãos. Judá, por sua vez, havia sido influenciada por Israel, sendo envolvida na culpa. Como consequência da desobediência, o juízo aconteceria também a Judá. E Miqueias descreve o exército invasor se aproximando e mostra a tomada das cidades fortificadas que seriam levadas para o cativeiro. O segundo item que nós observamos é a sensibilidade do profeta. O profeta não é alguém insensível, torcendo pelo mal da nação. Não, ele se aflige, se comove com a situação e destino do povo.
Além de anunciar a queda de Samaria e de Judá, Miqueias previu também sobre o domínio da Babilônia 150 anos antes, quando ainda a mesma era uma colônia da Assíria. Ou seja, ele já estava profetizando o que iria acontecer e quem iria estar afligindo Israel. Isso demonstra a sensibilidade do profeta. Outro item de denúncia era contra os poderosos, que os das classes mais abastadas, que movidos pela ganância eram hábeis para fazer planos de exploração e maltrato ao próximo. E deste modo, visando lucros, eles confiscavam as propriedades e maltratavam famílias, deixando-as na miséria. Eles iriam para o cativeiro. E Deus abateria o orgulho, deixando-os cair em desgraça, de tal maneira que virariam alvo de uma canção que afirmava que Deus daria o que era deles aos conquistadores. E eles receberiam o juízo de que, quando o povo de Deus voltasse do cativeiro e a terra prometida fosse repartida de novo entre o povo do Senhor, nenhum deles receberia a parte dela. A mensagem de denúncia contra as maldades de uma sociedade corrupta encontra eco nos profetas. Miqueias veio de um lugar distante e clamou contra a situação vigente da sociedade. Como deve então se situar hoje a igreja em relação à corrupção, ao materialismo, às injustiças? Devemos estar pegando por base o profeta Miqueias para a igreja estar se posicionando então. A outra denúncia era contra os chefes, sacerdotes e os falsos profetas. Os profetas diziam para Miqueias parar com as profecias. Eugene Peterson ele traduz Miqueias 2, 6 e 7 assim: não pregue, dizem os pregadores. Não pregue sobre esse assunto. Nada de mal vai nos acontecer. Isso é jeito de falar com a família de Jacó? Será que o Eterno iria perder a paciência? Seria esse o jeito de ele agir? Ele não está sempre do lado das pessoas boas? Ele não ajuda sempre os que ajudam a si mesmos? Miqueias diz que o profeta que essa gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades, prometendo vinho e cerveja para todos. A profecia, ela anuncia com autoridade sua mensagem, sem medo de ofender. Israel já estava vivendo longe de Deus, mas a aparente prosperidade dessa nação, que vivia em prostituição cultural e outras abominações, foi afetando Judá, que também seria alvo do juízo. Jerusalém não seria inviolável porque possuía o templo. Deus está acima de qualquer nacionalidade e não tolera de maneira nenhuma qualquer tipo de pecado, mesmo na cidade que sediava o templo. Pensamento curioso dos contemporâneos de Miqueias, né? Deus não tolerava os erros das nações pagãs, mas toleraria na sua nação escolhida. Esquisito, né? Igualzinho a muitos de nós hoje, vemos os mesmos pecados do mundo dentro da igreja e pensamos que Deus julgará o mundo, mas tolerará na sua igreja. De maneira nenhuma. Por isso nós precisamos estar atentos para que nós não venhamos a cair nesses mesmos erros. Um outro item que Miqueias denunciava era contra a corrupção. A situação era generalizada, o câncer da corrupção e da impiedade havia se alastrado. Em Israel inteiro não havia uma só pessoa honesta ou piedosa, nenhuma que obedecia a Deus. Todos estavam procurando matar os outros, derramando sangue inocente. Eram maldosos e desonestos, aceitavam subornos. Eram tão nocivos que o melhor deles é comparado a um espinheiro. Até problemas familiares se acumulavam. Tudo isso vai acontecer porque vocês imitaram os maus costumes e as maldades dos reis Onri, do seu filho, rei Acabe, e seguiram os conselhos deles. Por isso vou destruir Jerusalém. Todos vão zombar dos moradores da cidade. Vocês serão insultados por todos os povos. Capítulo 7, versículo 16 de Miqueias diz: Miqueias se lamentou
pois não havia restado pessoas piedosas na terra. Procurar uma pessoa piedosa era tão inútil quanto procurar frutos de verão depois de terminada a colheita. Oséias, contemporâneo de Miqueias, já profetizava que, assim como é o povo, assim é o sacerdote. Que a igreja não absorva a maldade da sociedade contemporânea, negando a presença de Deus e transformando a casa de Deus em lugar de corrupção, injustiça e comércio. Nós precisamos atentar e ter como modelo o livro de Miqueias, as instruções de Miqueias. Infelizmente, nós estamos vivendo um período em, como Jesus disse, que muitas pessoas têm coceiras nos ouvidos e só querem ouvir aquilo que lhes interessa. E, infelizmente, muitos estão envolvidos com corrupção, injustiça e até mesmo comércio dentro das igrejas. Que possamos tomar o livro de Miqueias como um alerta para todos nós. O outro item em Miqueias é Jesus. Como Jesus aparece em Miqueias? O primeiro item é que o Messias ele viria de Belém. Em seu belo relato, um dos mais detalhados sobre o Messias, Miqueias mostra a honra que Belém receberia. De lá sairia aquele que iria reinar em Israel. E após 700 anos, os magos do Oriente são conduzidos para Jerusalém e são instruídos pelos principais escribas e sacerdotes que o Cristo deles deveria nascer em Belém. Porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. A gente vê isso em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, e também em Mateus, capítulo 2, versículo 6. E o cumprimento das profecias de Miqueias em Jesus. Nós vamos estar observando esse cumprimento dessas profecias de Miqueias em Jesus Cristo. No capítulo 4, nós vemos o profeta anunciar uma nova Jerusalém. Esse evento está se relacionado à segunda vinda de Cristo. O templo se tornará o centro de adoração universal. Nela, as nações irão para aprender sobre a palavra do Senhor. Haverá paz e prosperidade e um desarmamento mundial. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão novamente para batalhas. Deus será o seu Deus para todo sempre. Os exilados serão fortalecidos, Israel será restabelecida a sua terra, o Rei Jesus atenderá às necessidades humanas. E essa profecia abrange quase 3.000 anos de história. Dentro do esquema profético, Miqueias coloca a vinda de Cristo como ponto central da sua revelação. O reinado do Messias, o abominável a Deus, será retirado, não precisando mais de exércitos, no caso carros e cavalos de guerra, e toda a feitiçaria e todos os adivinhadores serão eliminados, como também todas as imagens de esculturas, postes, ídolos e colunas do deus Baal. Tudo isso a gente confere em Miqueias no capítulo 5. E por último, o último item, as misericórdias do Senhor. No capítulo 7, podemos observar a misericórdia de Deus no verso-chave desse capítulo, que é o capítulo 7, versículo 8, que diz assim: Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irados para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Miqueias sabia que Deus não podia voltar atrás em suas promessas, nem nos pactos de sua aliança com seu povo. O povo nem sempre foi fiel a Jeová, mas ele sempre foi fiel ao seu povo. Aquilo que prometeu a Abraão, pai de sua nação, cumpriria em seus muitos descendentes. É muito salutar a afirmação de que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Nela está elencada tanto a justiça quanto a misericórdia do Senhor, dois atributos muito importantes à divindade. Na essência do livro
de Oséias está a tensão dinâmica entre a necessidade do juízo divino, que eram as maldições, devido ao rompimento da aliança com Jeová por parte de Israel, e o anseio do próprio Deus, Jeová, de abençoar Israel, porque eles são o seu povo, e por causa do próprio caráter divino, que é de compaixão, misericórdia, perdão, que o próprio livro diz, o próprio Miqueias é ao mesmo tempo dilacerado e mantido em pé, por assim dizer, por essa realidade dupla. A composição final do livro realça essa tensão, mas conclui com uma nota alegre de esperança para o futuro. Que tenhamos esse mesmo compromisso do profeta nas nossas vidas. Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus.